Você vai fazer a fórmula de ração para suas galinhas e não sabe a quantidade de núcleo que vai usar. Você quer essa informação? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos entender sobre núcleo, entender como é que funciona para você não fazer errado. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e fica nesse vídeo até o final. Vamos lá. Qual a quantidade de núcleo usar em cada quilo de ração? Depende, meu amigão. Depende. É o sítio Galdino. Depende do que vem no rótulo. Ok? Depende do que vem no rótulo. Deixa eu explicar. Primeiro entendimento é que existe núcleo para as fases, ok? Lembrando de novo, quem tem fase é galinha, não é ração. É a galinha que está naquela fase, que ela tem uma necessidade nutricional e eu dou para ela. Ok? É a galinha que tem fase e não a ração. Mas espertamente, as fábricas vão e dizem: núcleo inicial, núcleo crescimento, núcleo não sei o quê, espertamente para facilitar. E até mesmo para você colocar na cabeça, pensando assim, mas então, se eu dou uma ração de crescimento, o animal cresce. Não é assim, não. É o animal que está crescendo que eu preciso dar uma ração adequada para essa fase. Uma nutrição adequada para essa fase. Então, ok? Então, quando eu falar núcleo de inicial, não quer dizer que entendam, porque é o nome para você identificar lá na casa agropecuária. Então, tem núcleo de fase inicial, tem núcleo de crescimento, tem núcleo de engorda e tem núcleo de postura. Ok? Tem núcleo de postura. Beleza? A quantidade que você dá de núcleo, primeiro, dependendo de qual seja a fase, você vai escolher o núcleo correto para poder dar. Ok? Beleza. Em relação à quantidade de núcleo que você vai colocar lá na sua fórmula, você tem que ler o rótulo do fabricante, porque no rótulo do fabricante tem a indicação dele. A indicação dele é baseada nos ingredientes que ele usou para fazer o núcleo. Normalmente o que eu uso é 4%, mas eu já vi núcleo de 8%, eu já vi núcleo de 2%. E o núcleo que eu uso, que é 4%, ele já veio aqui para mim com 6%. Por quê? Porque às vezes o ingrediente que ele usou para fazer o núcleo, ele teve que mudar, porque aquele ingrediente ele não tinha, teve que botar outro, e aquele outro é mais forte, é mais potente, é menos potente, mas é mais caro, é mais barato. Então, aquilo muda. Então você tem sempre, no caso de núcleo e no caso de concentrado, vocês têm que olhar o rótulo para saber qual é a quantidade ideal. Ok? Não existe regra para isso, não. Tem que ler o rótulo. É igual um remédio. É igual um remédio, quando você lê a bula, né? Se for criança, não sei quanto. Se for peso, não sei quanto, né? No caso do núcleo concentrado, precisa ler o rótulo. E sempre leia, viu? Porque às vezes é uma coisa, às vezes é uma quantidade, e daqui a 6 meses muda, é outra quantidade, porque às vezes a fórmula muda, a tecnologia é outra, etc. Tem que olhar. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, um grande abraço, que bom que você ficou até aqui, que bom que você tirou sua dúvida. Aproveita enquanto eu estou falando aqui, deixa um comentário da sua pergunta e clica no botão aí de se inscrever e logo do lado tem aderir. Seja membro do nosso canal, porque você tem várias vantagens, curso incluso e acesso ao manual do criador iniciante também. Então seja membro do nosso canal. Vamos lá, um abraço.